Queridos alunos, queridas alunas, estamos aqui de volta para dessa vez, hoje nós vamos falar de composição química dos seres vivos, bioquímica elementar, diferença entre seres vivos e seres não vivos, minerais, rochas, meio ambiente, etc. Vamos começar com alguns questionamentos motivadores? Qual será que é a composição dos alimentos que você come? Qual a diferença entre você e um tijolo, uma parede, uma tábua? O que acontece se nós ficamos desidratados? Se você parar de beber água, o que vai acontecer com o seu corpo? Será que dá para você viver comendo hambúrguer o tempo todo? Ou é melhor você comer feijão com arroz? Então, para responder essas perguntas e outras perguntas, só tem um jeito, é estudando a composição química dos seres vivos. Tá? Bom, os seres vivos se dividem, não, melhor, os seres vivos eles são compostos por dois tipos de substâncias, as inorgânicas e as orgânicas. A diferença entre elas é que as inorgânicas são substâncias simples, veja, fórmulas moleculares pequenas, como a da água, ou os íons, compostos por um número pequeno de elementos químicos. E essas substâncias têm pouca energia. Tá? Energia livre, que é possível ser utilizada pelos seres vivos. Já as orgânicas, elas têm um alto teor de energia, que pode ser utilizada pelos seres vivos. Tá? E além de ter um alto teor de energia, elas são compostas por cadeias carbônicas e tem muito na sua composição carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. CHOMPs. São substâncias complexas, tá? De alto peso molecular. Ok? Vamos lá. O que é importante você saber? É importante saber as funções dessas substâncias no seu corpo. Por exemplo, a água, que é uma das substâncias mais abundantes no seu corpo, 70% do seu corpo é água. Portanto, quando você sobe numa balança, você não vai perceber que você não está gordo, você está aguado. Ela serve como solvente, inclusive solvente de sais minerais. Então, a água ajuda a dissolver sais minerais. Tá? Ela também é importante para a termorregulação. Quando você transpira, você reduz a temperatura corpórea, porque a água ao evaporar consome calor. Também serve para o transporte de íons e substâncias. Seu sangue, por exemplo, é líquido, tem plasma. E o plasma transporta CO2 e oxigênio. Também é um elemento importante para o metabolismo, as reações enzimáticas, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que são realizadas por proteínas, dependem da água para acontecer. Inclusive, a água é reagente e produto de inúmeras reações químicas no seu corpo. E ela também tem algumas propriedades especiais. Demora para esquentar, demora para esfriar, o que mantém a sua temperatura corpórea mais constante. Tá? Os seres vivos têm essa capacidade graças à água. Ok? Muito bem. Os sais minerais também são muito importantes, também são inorgânicos e têm funções específicas. Por exemplo, são solutos importantes. Então, muitos deles, o seu sangue é rico em sódio, potássio. Eles são importantes para inúmeras reações do nosso metabolismo, são cofatores de inúmeras proteínas e como a gente falou, o ferro faz parte da hemoglobina, sem o ferro não há transporte de O2. O sódio também controla a pressão. Junto com o potássio, o sódio é responsável pelo impulso nervoso. O iodo é usado para fazer hormônios que controlam o metabolismo. O fósforo faz parte do nosso metabolismo energético, através do ATP. O flúor faz parte da composição dos dentes, assim como o cálcio, que também forma ossos e conchas. Tá? Então, esses sais minerais têm diversas funções, incluindo a função estrutural e de cofatores. Tá? Agora vamos para as substâncias orgânicas. Por que as orgânicas são tão importantes? Porque elas caracterizam seres vivos. Orgânicas vem de organismo. Significa que elas foram identificadas primeiro nos seres vivos, nos organismos vivos. Bom, você tem 5 classes: carboidratos, vitaminas, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. Tá? Por que elas são importantes? Bom, primeiro porque elas realizam algumas funções que só elas conseguem realizar nos seres vivos. Não dá para substituir nenhuma dessas substâncias por uma substância inorgânica. Por exemplo, os carboidratos, que são compostos por carbono, hidrogênio e oxigênio, assim como os lipídios, a diferença é que os lipídios têm mais carbono e hidrogênio do que oxigênio. Então, eles são menos solúveis em água, ou eles são insolúveis em água. Os carboidratos, a depender de sua composição, podem ser solúveis em água. O açúcar, por exemplo, é solúvel. Alguns açúcares, como
a glicose. O amido já é um polissacarídeo, não é tão solúvel assim. Bom, para que servem os carboidratos? O que você tem que guardar é a função, tá? A função sempre vai ser cobrada. Os carboidratos servem como energia, então eles são o combustível das suas células, o combustível do seu metabolismo, toda a energia do seu corpo ou vem da queima de carboidrato ou vem da queima de lipídio. O lipídio também tem essa função energética, tá? Também serve como reserva energética, então amido é a reserva das plantas, o glicogênio é a reserva de animais e fungos, tá? Eles guardam isso no músculo para usar na hora que for necessário. E também tem função estrutural. Por exemplo, a parede celular das plantas, ela é basicamente celulose, que é um carboidrato. E, ao mesmo tempo, ela serve como para formar a carapaça, o exoesqueleto de alguns animais, como é o caso de uma baratinha, por exemplo. Quando você pisa numa barata, faz que barulhinho? Faz crack, né? Depois que faz crack, aí faz... Porque aí, primeiro faz crack porque você está quebrando a barata, ela é crocante por causa da quitina. Depois faz... Porque você está amassando aquela gordurinha que tem dentro dela, aquele leite moça que tem dentro da barata, tá? Vitaminas, super importantes, hein? Muito cobradas, principalmente porque tem relação com a sua saúde. A saúde é muito cobrada, por exemplo, no Enem. Elas servem como cofatores de algumas enzimas e como coenzimas de outras. Então, elas são super importantes como reguladores do seu metabolismo, tá? Sem as enzimas, você corre o risco de desenvolver diversas doenças, chamadas... Sem as vitaminas, você corre o risco de desenvolver diversas doenças, chamadas de avitaminoses. Por exemplo, o escorbuto é uma avitaminose que matou muita gente durante as grandes navegações. É falta de vitamina C. Se tiver falta de vitamina A, você vai ficar com cegueira noturna e assim por diante. Um tópico importante é que as enzimas, ou as vitaminas, se dividem em hidrossolúveis, ó, e lipossolúveis. Tem algumas vitaminas que são solúveis em lipídios. E você só vai absorver essas vitaminas se consumi-las junto com os lipídios. Por isso que o médico manda consumir certas vitaminas junto com o almoço, ou antes do almoço, ou antes das refeições. Tá? Lipídios são gorduras insolúveis em água. E, além de energia, também, né, servem de reserva. As gordurinhas que você acumula é o quê? Reserva energética. Se um dia faltar comida, você vai extrair energia dessa reserva aí. Por isso que a dieta emagrece. Você para de comer, você tem que extrair suas reservas, extrair energia de suas reservas. Função estrutural. Ó, os fosfolipídios, por exemplo, eles formam a membrana das células. Então, para fabricar novas células, você precisa de lipídio. Hormonal. Hormônios. Vários lipídios derivam do colesterol. Né? Vários hormônios derivam do colesterol. O colesterol é um lipídio. Por exemplo, testosterona, progesterona, os hormônios sexuais derivam de colesterol. Então, derivam de lipídios. E termorregulação. Por quê? Porque o panículo adiposo, que é esse tecido adiposo que você tem embaixo da pele, ele vai te ajudar a evitar a perda de calor excessiva. Então, você vai manter-se quentinho, gerando calor e sendo eficiente nessa geração de calor. Tá? Por isso que mamíferos e aves conseguem viver em lugares frios. Por quê? Porque eles têm um panículo adiposo. Ó. Os lipídios ajudam a termorregular. Tá certo? Proteínas, um dos tópicos mais importantes atualmente. Sempre cai. Proteínas são formadas por carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre, tá? Em grande quantidade. E você não pode deixar de lembrar que proteína é o quê? Proteína é formada por aminoácidos. É como se a proteína fosse um trem do metrô, tá? E os aminoácidos fossem os vagões. Então, ela é um polímero formado por monômeros. Ó. Trem, vagão, vagão, trem. Tá? Elas têm função estrutural, 90% do seu peso seco é proteína, então cabelo é proteína, colágeno é proteína, unha é proteína, etc. Tem função metabólica, as enzimas elas catalisam inúmeras reações químicas no seu corpo. Tá? Funcionam também como defesa, ó. Elas impedem que os vírus, as bactérias, né, os protozoários, os patógenos em geral invadam seu corpo e causem doença. Por quê? Porque seu sangue tem anticorpos, anticorpos são proteínas de defesa. E também hormonal. Ó. A insulina, por exemplo, é um hormônio proteico. Tá? E a falta de insulina causa diabetes. Então, veja, esses tópicos todos aqui são importantíssimos para você entender algumas doenças que a gente vai trabalhar mais tarde. Tá? E aí vem os ácidos nucleicos, principalmente DNA e RNA. Esses caras aqui foram descobertos, né, no século XIX, mas a sua estrutura foi elucidada só no século XX, em 1953, com o trabalho do Watson e Crick. Os ácidos nucleicos compõem os genes. Ó. Então, eles têm função hereditária.
e também participam do comando celular. Tem dois tipos de ácido nucleico, DNA e RNA. Certo? A função deles é um pouquinho diferente. O DNA é o comandante real do metabolismo e o RNA é como se fosse um sargento que vai lá levar a ordem do comandante para o resto da célula. Tá? Uma coisa importante, tem que lembrar que ácido nucleico é feito de nucleotídeo, que é uma subunidade também. É como se o nucleotídeo fosse um vagão e o ácido nucleico fosse o trem, a composição. Tá? Pensa numa composição do metrô. Vários vagões, nucleotídeos, formando algo maior, que seriam os ácidos nucleicos. Certo? Galerinha, por hoje é só. Eu vou pedir que você vai lá e, por favor, dá um likezinho no nosso canal, dá um joinha. E, por favor, você compartilha o nosso vídeo para que outras pessoas possam ver e também ficar tão inteligentes quanto você, tá? Nesse assunto, ok? Conviver com pessoas inteligentes no mundo faz com que o mundo seja melhor. Então, por favor, compartilhe o vídeo aí. E eu agradeço a sua atenção e até a próxima aula.